bem, nós estamos aqui na casa do Marcos. Pelo que vocês estão vendo, a família do Marcos é grande. Né? São 3 filhas, né? 3 filhas, bispo. 3 filhas, a sogra. A mãe dela. Isso, minha mãe. E o seu nome é? Meu nome é Rosane. Rosane. E todo mundo é obreiro aqui? Somos todos obreiros, bispo. Todos obreiros. Todos. A dona Eroni Não, não é obreira. Mas a senhora, eu estou sabendo aí. Que a senhora que ganhou essa turma toda, não foi? Vamos começar logo pela dona Eroni, então, porque ela que foi a responsável, abaixo de Deus, do Espírito Santo, para ganhar essa turma toda. Como é que foi isso? Chegou na igreja e ninguém era da igreja? Não era, e eu falava para minha filha, vamos na igreja, e a minha neta ali era muito doente quando era pequena. Aí eu levava Qual delas? foto, a Gabriela. Tinha qual idade, mais ou menos? Ela tinha 3 anos. Eu levava foto deles, passava no corredor de 70, pedindo para Deus tocar eles, né? E daí foi indo, um dia ela foi comigo na igreja. Disse, eu vou, mãe, hoje na igreja contigo. Daquele dia em diante ela não deixou mais de ir. Aí foi indo, a Gabriela foi curada, e daí ela foi cada vez ficando com mais fé, né? Aí foi indo, e eu acho que em 6 meses, né? Tu já era obreira, né? Agora, ela tinha qual problema? Asma, bronquite asmática. Uma doença que para os médicos não tem cura, né? Então, mas antes de eu ir para a igreja, eu resisti muito, bispo. A minha mãe ficou 1 ano lutando, fazendo correntes. Qual era a resistência? Eu Os acho... caras são ladrões, coisas assim? nesse sentido? Não, da minha parte era uma fachada religiosa. Eu dizia que eu tinha Deus, eu achava que eu tinha minha religião, que eu não precisava ir lá na igreja. Que Deus tinha que me abençoar só por eu acreditar nele. E daí eu ia resistindo, mas na verdade eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão, né? E as palavras que ela falava para mim ficavam na minha mente. Toda vez que a minha filha ganhava crise, ela falava assim, Rosane, se tu quer ver tua filha curada, tu tem que fazer a tua parte. E aquelas palavras ficavam dentro de mim. Até que o dia eu tomei a decisão, ela teve uma crise forte de asma e ficou quase como morta nos meus braços. Daí o Espírito Santo falou comigo, né, para me dar crédito para Deus. Aí eu fui, porque minha mãe, ela sacrificou mesmo. Nós morávamos no interior e ela ia para a capital fazer essas correntes. Aqui no Mato Grosso? Não, lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre. Vocês são todos gaúchos. Tudo gaúcho. E ela ia, fazia os propósitos e ficava pedindo para os pastores que abrisse uma igreja lá perto da nossa cidade, lá. E no dia que veio, foi a inauguração da igreja lá, daí eu fui com ela. Foi uma honra, né, para ela, de tanto que ela perseverou. Foi a primeira vez que eu fui com ela. Quando inaugurou a igreja? Quando inaugurou Qual cidade? Taquara. Que naquele momento em diante eu deixei ali todo o peso, todo o fardo que eu carregava, né? Que eu achava que tinha uma religião, mas aquilo não resolvia nada. A minha vida era uma vida de depressão, angústia, de fachada mesmo, né? Nós aparentávamos estar bem, mas no fundo eu sofria de depressão, ficava chorando dentro de casa, sozinha. Hoje a minha mãe, vendo o testemunho, ela disse que ela nem imaginava o que eu passava, porque eu não falava para ninguém. E no casamento, vocês já eram casados? Sim. Como é que era o casamento? Então, eu era uma pessoa amargurada, ele tentava fazer tudo para me agradar, para me fazer feliz, mas eu não conseguia perceber isso. Porque dentro de mim tinha um vazio muito grande e eu procurava nas pessoas encontrar aquilo que preenchesse e não conseguia. E aí ele não entendia o que estava acontecendo comigo. Então, a gente vivia assim discutindo. Ele vinha com os problemas dele para casa, eu não conseguia entender, e ele já estava cansado, né? A gente tinha muitas brigas por conta disso. Esse encontro com Deus se deu quando? Depois que chegou na igreja? Naquele dia, eu lavei a minha alma, bispo. Eu entrei lá na igreja como se fosse a última solução da minha vida, a última porta. E eu encontrei ali o que eu não tinha encontrado em lugar nenhum.
uma paz, a palavra de fé, a força, a convicção que foi passado para mim preencheu aquele vazio. Eu fui buscando. Aí eu queria cada vez mais me alimentar mais de Deus. Mas por conta disso, a minha filha aos poucos foi curada e eu cada vez mudei mais e ele foi vendo. Mas daí chegou um momento que ele viu que a minha filha foi curada e ele não quis mais que eu fosse na igreja. Daí que começou a minha luta por ele daí. Aí foi 1 ano de luta, perseverando. Levou 1 ano para ganhar. Para ganhar ele para Jesus. O que a sua mãe? O que ela Sua mãe lutou sofreu, por mim, isso aí mesmo. a senhora sofreu. Ela também passou. Sim. Ah, Só que eu conquistei essa bênção quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Porque nos primeiros momentos eu buscava pela força do meu braço. Eu queria que ele entendesse as coisas. Eu falava e ele não entendia. Aí quando eu busquei o Espírito Santo em primeiro lugar, né, que eu tive um encontro real com Deus, eu tirei o meu coração dele, coloquei toda a minha vida em Deus, aí Deus honrou e ele foi para a igreja. como é que foi isso, Marcos? Realmente eu fiquei cego, porque eu achava demais aquilo. Até porque eu não tinha muitas condições, porque nós morávamos na cidade de Igrejinha, que era do lado da cidade onde quebrou a igreja de Taquara. Então, tinha um custo para fazer isso. E as nossas condições também eram precárias, ela estava gastando. E aquilo começou a me incomodar. Então ficou 1 ano essa guerra aí, ela indo para a igreja, nós brigava, discutíamos. Ele chegou a fazer as malas para ir embora de casa num domingo. Ele não queria que eu fosse no domingo na igreja. Eu mandei ela escolher. E mandou eu escolher. Se eu quisesse ir para a igreja, ele ia embora de casa. Aí, e até me convidou para ir numa outra igreja evangélica com ele. Aí eu pensei, eu vou ser submissa. Fui com ele na igreja. Daí, chegando depois da reunião, ele falou para mim, e aí, o que o pastor falou contigo? Eu disse, nada, ele só disse que se eu quisesse vir aqui, eu era bem-vinda. Não, porque para mim ele falou que os pastores eram tudo ladrão, que não vai mais nessa igreja. Daí eu falei para ele assim, foi a minha decisão com Deus. Eu disse, olha, se você acha melhor ir nessa igreja, você é livre, mas eu não vou largar de ir na Igreja Universal, que foi lá que eu conheci a Deus. Essa foi a minha decisão naquele dia e nunca mais ele falou no assunto. E em pouco tempo Deus honrou e ele estava comigo na igreja. Como é que é hoje a vida de vocês? Deixa eu bater um papo com essas 3 jovens aqui. São tudo obreiras. Então, vocês... Qual é a mais velha? Ah, você. Você acompanhou tudo isso, essa confusão toda? Então, eu tinha 3 anos, eu não me recordo. Eu me lembro que eu tinha problema com asma, que eu ia de madrugada para o hospital, eu tenho algumas lembranças disso. Me lembro também quando eu comecei na igreja, que eu era bem criancinha. Mas não me lembro dos detalhes, né? Mas eu tenho algumas memórias. Vocês 3 são obreiras. Como é que é essa vida de 3 irmãs obreiras? Porque a gente ouve falar que lá fora tem aquela coisa das irmãs, às vezes por causa de roupa. Ah, isso aqui é minha mãe, ela bota minha roupa aqui. Tem essas coisas que vocês também, como é que é? Como é que é? Fala aí você. A gente é muito unida, assim, né? Porque todo mundo aqui é da fé, então geralmente a gente sempre tá mais junto do que com as outras pessoas que não são, né? Mas assim, a gente tem uma vida normal de irmãs, né? Sempre tem alguma coisinha que irrita a outra, mas a gente é muito unida, a nossa família toda é assim, né? Porque desde pequena a gente já cresceu, quando eu nasci, a minha irmã mais nova, então já estava todo mundo na igreja, né? Então a gente sempre via esse exemplo dentro da nossa casa, da nossa família, dos meus pais, porque por mais que a gente passava por dificuldade, até depois que eles entraram na igreja, até quando eu era mais nova, a gente ainda passou por dificuldade financeira, né? Mas por mais que tinha essa dificuldade, a gente sempre via eles na fé. Então a gente cresceu com essa imagem. Deixa eu só falar uma coisa importante aqui para os obreiros, em cima do que você falou, porque é aquele detalhe. O que você, obreira, tem deixado de herança para os seus filhos? Porque
é muito comum o pai se preocupar em deixar um apartamento para um apartamento para outro. Não, vou deixar minhas filhas bem. Vou deixar um apartamento para uma, devo deixar um apartamento para outra, vou deixar um apartamento para outra. Mas eu não estou falando em termos de apartamento, de bens materiais. Qual é a herança espiritual que você está deixando para elas? Porque olha o que ela falou. Qual é o seu nome? Lara. A Lara colocou, não, a gente acompanhava que mesmo nas situações difíceis financeiramente, eles se mantinham na fé. Quer dizer, essa é a herança que tem que ser passada, né? Com certeza. Essa é a herança. Quer dizer, qual é a herança que você obreiro está passando, está deixando para o seu filho? Qual é a herança? Eu me preocupo com isso. Qual é a herança que eu estou deixando para o meu filho? Financeiramente, nada. Mas, espiritualmente, a gente luta para deixar a fé. Para eles herdarem a fé. Então, você falou que vocês observavam isso, né? Você passou uma situação difícil? Sendo obreiro, a gente tentou usar a fé, abrir empresa, abrir negócio, acabou falindo, não ter sabedoria para fazer, né? Perdemos várias coisas, mas que nem ela lembrou assim, a gente sempre tentou passar fé para elas. Era uma pancada, mas a gente ia pro joelho, orava, buscava com a família e passava para elas que a gente tinha que depender de Deus, que Deus ia dar o que nós queríamos. A hora certa, Deus ia dar. Então, teve momentos que a gente ficou sabendo, a minha esposa me contou depois, que teve uma época que a gente, fundo de poço, que a gente foi morar numa casa de madeira, eu não escutei muito disso, que a nossa casa de madeira, ela tinha frestas que dava para olhar na rua. As meninas estavam crescendo e elas faziam um pedido na escolinha que queriam mudar de casa, que queriam uma casa melhor, não foi isso? Foi. As esposas me contavam porque elas oravam pelos pedidos das crianças e depois elas vinham me contar que elas ficavam emocionadas de ver a fé delas, né? Quando eram pequenas, elas já lutavam e tinham aquela visão de que não aceitavam ver aquela situação, que queriam que esse Deus que elas ouviam, que poderia dar algo melhor para elas. E hoje não existe mais isso. Como é que você trabalha com o que hoje? Hoje eu tenho uma empresa, eu sou gerente, na verdade, dessa empresa, né? Deus abençoou o diretor da nossa empresa no Rio Grande do Sul e abriu as portas para mim e eu sou gerente aqui da filial dele, né? Mato Grosso do Sul, são 22 no país. E mudou totalmente a nossa vida. Hoje eu ganho 30 vezes mais do que eu ganhava. Consegui comprar minha casa, consegui comprar carro, consegui pagar a faculdade para minha filha mais velha, é advogada. Ela tem a casa dela, ela casou, tem o apartamento dela, a gente pôde ajudar. Nossas filhas fizeram faculdade, a gente pôde. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um lápis para cada, nem cadernos, dependia da prefeitura. Hoje eu tenho uma empresa, eu tenho 45 representantes que trabalham para mim, tenho 18 funcionários internos, tem 7 mil mulheres que vendem para mim no estado. A gente tem uma empresa de lingerie, uma representação de lingerie. Deus honrou, mudou totalmente a nossa vida. Agora, como é que concilia isso? Daqui a pouco quero ouvir a Alice. Como é que concilia isso? Obreiro, empresa, casamento, marido, pai de 3 filhas. Núcleo. Núcleo. Faz núcleo também. Elas trabalham na mídia. A gente vive, a gente se vê bastante, né? Não sei como, mas... Bispo, tudo tem horário. Tem tempo para tudo. Tem que ter tempo para tudo. Então, a gente levanta cedo de manhã, né? Deus ajuda aqui madruga. Vou pro meu trabalho, a minha esposa e a Lara tem o trabalho delas. A Gabriela é casada, vive na casa dela. A Alice trabalha comigo na empresa. Todo dia a gente está na igreja, eu faço corrente 318, eu trabalho de obreiro na terça, vou na quarta. A gente faz terapia, a gente vai quinta-feira de meio-dia. Sexta-feira eu trabalho na corrente. Quinta-feira eu faço núcleo à noite. E sábado a gente tem que fazer as compras, domingo vai pra igreja, dá tempo de um churrasquinho, dá tempo de ver um futebol. De vez em quando a vigília com o bispo vai, exatamente. A gente se programa, bispo. Você, Alice. Então, nosso objetivo é ganhar almas, né? Então, tudo que a gente faz, na verdade, a gente procura dar um bom testemunho, seja na empresa, na igreja, porque a gente não pode ser de um jeito na igreja e no trabalho dar um testemunho, porque não adianta nada, né? A gente servir lá na igreja e daí vai no trabalho e as pessoas, elas veem a gente com maus olhos. Então, tudo que a gente faz, a gente procura sempre fazer o melhor para as pessoas verem a diferença e assim elas
quererem, né, conhecer o que a gente tem, que esse é o nosso objetivo. Espírito Santo está em... Eu já sei a resposta, mas em que lugar na vida de vocês? Primeiro lugar. Então, porque através do que a gente aprendeu, né, tanto na nossa casa com os meus pais, como na IBI, na igreja, desde pequena, a gente teve uma base, né? E isso fez a gente permanecer. Através dessa base que a gente teve dentro da família, que eu tomei a escolha certa de servir a Deus. Alice. Então, eu lembro quando a gente era bem pequena, que eu via a diferença do jeito que meus pais eram rígidos com a gente, né? E das outras pessoas. E na verdade eu achava até legal, que eu era diferente, que as pessoas falavam assim, vamos nesse lugar, não sei o que. Eu falava assim, não vou. Eu achava muito legal ser diferente. Que coisa, né? Olha a diferença. Você que é uma pessoa que já foi obreiro, já foi obreira. Olha a diferença que a gente mostra aqui no programa. De um lado, infelizmente, a gente vai no presídio entrevistar uma pessoa, uma pessoa que foi obreira, ou que foi obreiro, ou que foi pastor, mas que acabou abandonando a fé e o diabo destruiu. Do outro lado, a gente vê uma família enorme, onde as 3 filhas são obreiras, o casal é obreiro, a mãe é membro da igreja, firme na fé, a qual ganhou eles para Jesus. Então você vê a diferença, por isso que a Bíblia diz, outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então, quem tem que optar é você. Se você quer ter uma vida, uma família abençoada, uma família unida, com problemas, com dificuldades, com situações que aparecem no dia a dia, que o mundo se nos apresenta, isso é normal. Mas quando a família é estruturada, olha o resultado das filhas. Olha o resultado, olha a reação quando vem um problema. É diferente da família que não tem a estrutura espiritual. Então, fica aí esse toque para todos os obreiros, todas as obreiras. E você que não é obreiro, mas sempre assiste o nosso programa, para que você possa ver o quanto é importante, o quanto é bacana. Imagina essa família toda unida, aí vai para aqui, vai para o cinema, vai para o shopping, vai, não sei, todo mundo junto. Tem o meu Onde genro. vai a corda, vai a caçamba. Vai Todo mundo. Vai, exatamente. Tem um genro que também participa, é Sim. ativo também na igreja, firme, e é uma bênção a nossa família mesmo. Onde a gente está, a gente Vocês está podem dizer assim, eu e minha casa servimos servimos ao Senhor. Com certeza. Tá ligado, então. Que Deus abençoe e conserve vocês assim para Amém. todos sempre até a volta de Jesus. Amém. Tá bom? Tá ligado isso. Deus abençoe. Fica aí mais um programa que nós fazemos, que é um quadro muito legal, que é esse aqui, né? O dia a dia dos obreiros. Deus abençoe a todos.